É muito bom poder estar conectado com vocês aqui hoje, para a gente fazer mais uma live, né? Nessa live nós vamos falar sobre sonhos, nós vamos falar sobre como realizar todos os seus sonhos, como realizar os seus sonhos, né? E eu vou te fazer uma pergunta, você tem um sonho? Sim ou não? Fala para mim aqui se você tem um sonho, se tem algo que arde no seu coração, assim. Você tem algo que você pode olhar e falar assim, eu quero viver isso, eu quero realizar isso, né? Tem algo que mexe com você? Esse algo é um sonho, é um desejo, algo que você carrega? Ó, a tia Cleusa falando que sim, que tem, né? E aí eu quero fazer outra pergunta para vocês. Essa vocês não precisam responder nada. Mas se você tem um sonho, manda aqui para mim. Escreve aqui, ó, sim, ou manda um foguinho pelo menos, tá? E eu vou te fazer outra pergunta. Quanto você realmente está desejando viver esse sonho? Quanto realmente você tem se esforçado, quanto você realmente tem investido de tempo da sua vida para viver esse sonho, para realizar esse sonho? Então essa é a minha pergunta para você. Foram duas aqui, né? Ó, tá chegando mais uma galera aí que eu tô vendo. O Nia, a Paty, o Diego, o Kleber. É isso aí, tamo junto. Conta para mim aqui, sim ou não? Você tem um sonho? Sidney, todos temos um sonho, não necessariamente, tá? Não necessariamente. E eu posso te falar mais depois sobre isso, mas eu quero falar para você que é possível realizar todos os seus sonhos, tá? É possível trazer à realidade, tornar realidade todos os seus sonhos. E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. E aí você pode olhar e falar assim, Sidney, mas o meu sonho é muito difícil, é muito complexo. O meu sonho é praticamente impossível. Praticamente não é impossível. E você vai saber por quê que eu estou falando de forma categórica para você. Todos os seus sonhos podem ser realizados. Você só precisa entender qual é a frequência, tá? E aí você vai entender um pouquinho sobre psicocibernética hoje, tá? Talvez é uma palavra que ninguém conheça, ou talvez um ou outro só conheça, tá? Mas eu vou falar para vocês hoje algumas coisas relacionadas à psicocibernética, que é basicamente a cibernética mental. Por quê, Sidney? Porque acontece da seguinte forma. Tudo começa a partir de pensamentos, tá? Nós vamos falar sobre alguns fundamentos aqui hoje. É uma live rápida, porém muito rica de conteúdo e conhecimento. Eu quero compartilhar isso com vocês, tá? O que é psicocibernética? Primeiro ponto, tá? Para você poder se familiarizar com isso. Pensa no seguinte, uma geladeira. A geladeira, ela tem um equipamento. A Ângela chegando aí, muito boa noite. Uma geladeira, ela tem um equipamento chamado termostato, assim como o ar-condicionado também tem, tá? E quando a temperatura está programada, tá? Então vamos pensar assim, ó, tem uma geladeira e tem lá o visor digital. Você programou a geladeira para 3 graus. Se a geladeira está programada para 3 graus, esse equipamento, esse aparelho que faz a medição da temperatura, e você vai entender o porquê isso tem a ver com o seu cérebro, com a sua mente, tá? Esse equipamento que faz a medição dessa temperatura, chamado termostato, a responsabilidade desse equipamento é fazer o quê? Se a temperatura subir para 4, 5 graus, ele tem que ser acionado. Ele identifica isso e transmite uma mensagem para um relé que aciona, que liga o motor da geladeira.
Tá? Ó, Patrícia, a Núbia está chegando na área aí. Muito boa noite. Então, o termostato ele manda essa mensagem para um relé que liga o motor da geladeira e então começa o que? O trabalho para que a temperatura seja baixada novamente, para ela se manter na casa dos 3 graus. O que isso tem a ver com realizar sonhos? Tem tudo a ver. Realizar sonhos, realizar os objetivos, nós vamos falar sobre isso hoje, sobre realmente como transformar os seus sonhos em realidade. Tá? Então vamos fazer o seguinte, tem alguém que você conhece que tem um sonho? Tem algum parente, alguém que você tem contato e tem um sonho? Ou tem alguém que você tem, né, um contato ali e você fala assim, essa live vai fazer sentido para tal pessoa? Porque você sabe que essa pessoa tem se esforçado, ela tem trabalhado. Talvez ela não tenha falado de sonhos, mas ela tem falado sobre os seus objetivos. Então, o que eu vou te orientar? Tem um aviãozinho aqui embaixo. Ó. Clica no aviãozinho, manda esse aviãozinho para essas pessoas. Compartilha esse conhecimento com essas pessoas. Tá? E você pode mandar suas perguntas aqui que nós vamos conectando e vamos respondendo as perguntas também. Tá bom? Pode ir fazendo seus comentários aí, se estiver fazendo sentido para você a live, tá? Para a gente poder estar conectado. Então, o que acontece? Tendo o entendimento de que a psicocibernética ela influencia diretamente no quê? Nos resultados psico, tá? Ou seja, existe um termostato psicológico, um termostato mental, tá? Ó, o Luquinha chegando na área aí também, tamo junto. Existe um termostato na sua mente inconsciente, tá? Por que inconsciente? Olha o que a psicocibernética tem a ver diretamente com o que eu estou falando para você. Quantos de vocês já viram o termostato na geladeira? Quantos de vocês já viram um termostato no ar-condicionado? A não ser que você seja um técnico que conhece verdadeiramente sobre o equipamento, sobre o assunto, vocês nem sabem que existia esse trem nesses equipamentos. Ou seja, ele fica escondido e na sua mente o termostato sobre dinheiro, sobre plenitude, sobre prosperidade, sobre saúde, sobre felicidade, sobre amor próprio, sobre autoestima, tudo isso fica onde? No seu inconsciente. Fica escondido. Então, olha só. Quando você entende isso, você consegue compreender que 93% dos seus resultados vêm do seu inconsciente, de coisas que você não tem no seu córtex pré-frontal, que é na sua área racional. Ou seja, tudo isso está acontecendo sem que você saiba. A temperatura do ar-condicionado ela se mantém, porque você foi lá e programou, tá? E nós vamos falar sobre isso com muita clareza. Agora, você não programou. Quando você vai realizar os seus sonhos, você não programou quando você vai alcançar os seus objetivos, você não programou quando você vai tornar realidade o seu planejamento de vida financeiro, amoroso, familiar, de saúde, de negócios. Você não fez esse planejamento, entende? Mas de forma inconsciente existe um planejamento, existe um termostato que está definindo o tipo de vida, a qualidade de vida e a frequência de vida que você está vivendo. Então, olha só, primeira coisa que você tem que entender para começar a transformar os seus sonhos em realidade transforme seus sonhos em planos. Ou seja, faça um planejamento, transforme os seus sonhos em planos. Se você só tem isso como sonho, ele é só um pensamento. Lembre-se, a alma é constituída em 4 esferas: pensamento, sentimento, emoção e intelecto. Pensamento é subjetivo, é pairante.
Se você só pensa no seu sonho, você ainda não trouxe ele a um planejamento. Ou seja, logo você não vai colocá-lo em prática. Tá? Ó o Marquinho chegando na área aí. Grande abraço, Marquinho. Então, o que acontece? Realizar sonhos são passos, são etapas. E eu vou desfragmentar todos esses passos, todas essas etapas, para você entender. Todos os seus sonhos são para você realizar. E eu vou te dar alguns exemplos aqui de sonhos realizados na minha vida e na vida de algumas outras pessoas. Sonhos que seriam impossíveis, mas eu vou contar aqui para você. Tá? Então, olha só. Transformar o seu sonho em plano envolve o quê? Tirar só do pensamento, tá? Interiorizar isso, começar a fazer planos a partir disso, tá? A partir do que você quer viver, a partir do que você quer experienciar. Como assim, Sidney? Depois que você tira esse sonho só do pensamento e você começa a produzir sentimento, ou seja, ele criou um canal de entrada. Por quê? Sentimento é entrada. Emoção, depois que passa pelo coração, que é o filtro, faz assim, ó. É liberado, é uma frequência de entrega. Sentimento é uma frequência de entrada. Emoção é o que você entrega, tá? Emoção é o que você está, né? É uma mescla do que você está sentindo e o que você está entregando, tá? Então, o que acontece? Levar para a quarta dimensão, basicamente. Angel. Gostei desse comentário aí, viu? Você entendeu algumas coisas aqui, ou você já tem um entendimento, né, de coisas aí que isso chama atenção, tá? Muito bacana. Então, o que acontece? Mas nós vamos destravar uma outra chave sobre a quarta dimensão, que eu nunca vi ninguém falar sobre isso, mas eu vou contar para vocês, tá? Vou contar para vocês hoje aqui e eu vou fazer questão de revelar, porque é uma chave para que vocês possam viver de fato a realização dos sonhos, tá bom? Então olha só, quando você sente é entrada, quando você emociona é o que está acontecendo. O coração, ele tem uma válvula de entrada e uma válvula de saída. Tudo que eu estou te falando são códigos de sabedoria e que, se você olhar para o livro milenar de sabedoria, sabe, a Bíblia, lá tem tudo isso explicado. Mas quando você olha para o lado científico, quando você é um racionalista, assim como eu, você consegue enxergar isso de forma inteligente, de forma lógica, e você consegue entender que a lógica já existia antes mesmo de você conseguir compreendê-lo, tá? Então funciona assim, ó. O coração, ele tem válvula de entrada e tem válvula de saída. Então funciona assim, ó. Sentiu. Liberou. Saída. Emoção. Quando você colocou em prática, você está fazendo o quê? Você está manifestando de forma pragmática aquilo que você está sentindo e aquilo que você está entregando. A Natália chegando na área aí. Saudades, Natália. Beijo grande no coração, viu? Faz bastante tempo que a gente não se fala aí. Tamo junto. Então, o que acontece? Quando você começa a realizar, quando você fez o planejamento, você tem um sonho. É um pensamento. Mas quando você interioriza ele, ou seja, você começa a sentir. Quando ele foi interiorizado, ele começa a produzir uma emoção. O seu comportamento e as suas atitudes. A Simone mandando boa noite aí também. Tamo junto, Simone. Os seus comportamentos são resultados das suas emoções. Então lembra, psicocibernética. Anota esse nome aí para você não esquecer, tá? Psicocibernética. Inclusive o cara que patenteou o nome psicocibernética é um
um conhecido meu, não vou dizer que é amigo, porque amigos andam juntos, né? Mas é um conhecido já de muitos anos, tá? Chamado César Augusto César. Tá? Se vocês quiserem anotar o nome aí, esse cara é brabo aí no conhecimento desse trem aí também. Tá? Psicocibernética. Então o que acontece? Quando você entende que as suas emoções elas estão determinando o tipo de comportamento que você tem, o tipo de resultado que você está acessando, você entende o quê? Aquilo que já está escrito lá no livro da sabedoria é basicamente o seguinte: você só precisa renovar, você precisa ter uma transformação dessa frequência de pensamento, sentimento, emoção e intelecto. Lá em Romanos 12:2, Paulo fala assim: não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Ou seja, seria a crença, está relacionado diretamente, tá, Núbia? Está relacionado diretamente. A crença faz parte dessa estrutura. Então, olha só, realizar sonhos começa pelo pensamento, sentimento e emoção. A emoção vai produzir um resultado. Ou seja, a forma como você se comporta, a forma como você fala, a forma como você faz, né? Tudo isso está relacionado à parte emocional. Então, olha só, a partir disso, você entendeu que depois de tornar isso, de criar um plano a partir desse pensamento, sentimento e emoção, você faz o quê? Você aplica. Quando você aplica, você começou a produzir realidade. Tá? Então, tudo que você quiser viver, tudo que você quiser fazer, precisa ser o quê? Aplicável. Ó, por exemplo, se nós formos pensar em uma das coisas que conecta fortemente a parte inconsciente, tá? E a parte diretamente emocional, e que as pessoas sofrem com isso, as pessoas não conseguem viver plenitude nessa área, a área financeira, por exemplo. 98% das pessoas da Terra não estão vivendo aquilo que realmente elas gostariam de viver. Por quê? Porque ainda não entenderam esse eixo que eu estou explicando para você aqui, está totalmente relacionado. Tá? A Aline chegando na área aí também. Então, compreendendo esse eixo, você vai entender a frequência para aplicar isso, para tornar isso realidade. Tá? Agora, olha só, a frequência emocional, ela determina o termostato, tá? Sobre dinheiro, ou seja, a sua frequência emocional, ela fala a quantidade de dinheiro que você ganha, fala sobre a quantidade de dinheiro que você tem acesso, a quantidade de dinheiro que você vai produzir. Entende? Não tem como desvincular isso. Por quê, Sidney? Porque o que eu acabei de citar anteriormente, transformação da vossa mente, foi o que o Paulo falou, né? Transformação da vossa mente está relacionado ao quê? Pensamento, sentimento, emoção e intelecto. A nossa alma, ela é constituída por essas 4 esferas. Então, se as suas emoções elas estão mais baixas do que a referência daquela área da vida ou do sonho que você quer realizar, você tem que fazer o quê? Subir o seu padrão emocional. E para subir esse padrão emocional, precisa fazer o quê? Subir os degraus, empilhamento de resultado. Porque se o seu sonho está aqui em cima e você está vivendo uma frequência aqui embaixo, você está sempre olhando para cima e fala assim, é impossível realizar isso. Entende? Só que quando você começa a transformar isso em realidade, produz algo chamado resultados. E os resultados, quando eles são empilhados, eles produzem o quê? Cura. Escreve assim, ó, resultados, cura. Por quê, Sidney? Porque é muito simples. Quando você tem novos resultados, você está ressignificando as suas crenças. Que a Núbia perguntou, né? Seria a crença. E por isso eu disse, está totalmente relacionado. Por quê?
Porque se você nunca faturou 10 mil, 15 mil, como é que você olha e fala assim, eu vou faturar 50 mil esse mês? Tá entendendo? Se você nunca faturou 5 mil, como é que você vai falar assim, eu vou faturar 10 mil? E estou falando de uma realidade que eu experimentei. Alguns anos atrás, eu vivia com 2 mil reais, quando eu morava na quebrada. E um dia, falando com a minha família, eu falei assim, eu vou faturar 10 mil reais por mês até o mês tal. Entende? E eu vou começar agora a subir a frequência disso aqui. Se você não tem um caderno e uma caneta, eu dou uma orientação. Pega um caderno e uma caneta. Então, olha só. Resultados curam. Porém, para você poder ter resultados de alto padrão, você tem que fazer empilhamento. Você não vai sair de um faturamento de R$1.000 para R$100.000 da noite para o dia. A não ser que você suba ressignificando dia após dia esses resultados, tá? E que você gere solução para um problema que alcance uma quantidade de pessoas e que elas estejam tão necessitadas dessa solução que você criou, que elas estejam dispostas a pagar um alto preço por isso. Entende? Então, olha só. Quando você entende essa frequência, você começou a subir o seu padrão mental, o seu padrão emocional. E quando você subiu o seu padrão mental e o seu padrão emocional, o seu padrão comportamental também é alterado. E se você antes tinha dúvidas se seria possível ou não realizar o sonho, você começa a enxergar as novas possibilidades. Você começa a enxergar que existem, de fato, possibilidades de fazer isso se tornar realidade. Entende? Vou fazer uma pergunta aqui. Quantos de vocês têm um sonho? E que vocês olhavam e imaginavam que seria impossível viver isso? Escreve aí para mim. Eu. Escreve assim, ó. Eu. Só para eu saber que quantos de vocês têm um sonho e quantos de vocês achavam que seria impossível viver esse sonho. Tá? Agora, se você já está vivendo esse sonho, escreve aí também. Eu estou vivendo. Por quê, Sidney? Para eu poder entregar o que você deseja, o que você anseia, eu preciso estar conectado e entender qual é a sua frequência. Entende? Então, olha só. O sonho, primeiro ponto, na verdade, parte do segundo ponto. Né? Primeiro ponto é transformar esse sonho em um plano aplicável. Tá? O segundo ponto, depois de ser um plano aplicado, né, ele já começou a virar realidade, ou seja, empilhamento de resultado. Está produzindo cura. E aí, parte desse segundo ponto, ele tem que ser um sonho seu. Por que, Sidney, que você está falando assim? Porque tem gente que fala assim, não, meu sonho é me formar em medicina. Só que não é o seu sonho, é o sonho do seu pai. Ah, o meu sonho é me formar em direito. Não é o seu sonho, é o sonho da sua mãe. O meu sonho é que a minha filha seja bailarina. Não. Sua filha, ela tem livre-arbítrio, ela tem livre escolha. O seu sonho era você ser bailarina. Só que você nunca conseguiu. E agora você quer se sentir realizado através da vida da sua filha? Isso é covardia. Entende? Então a gente precisa entender que o sonho é seu. É o seu sonho. Não é o seu sonho sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida dos seus pais, sobre a vida de outras pessoas. Tá? É o seu sonho. Tá bom? Então tem que ter essa distinção. Agora olha só. Sonho é um canal de prazer e realização. Como assim, Cid? O sonho é um canal, tá, de prazer e realização. Por quê? Porque funciona assim, ó, sentimento, entrada, emoção, saída. Só que a saída, ela produz o quê? Essa realização. O prazer está quando você, não é quando você chegou, é quando você está realizando. Você fala assim, ó, por exemplo,
você quer casar, né? Você quer fazer o seu casamento, seja você homem, seja você mulher. O meu sonho, existe sonho temporário, Sidney? Existe. Por quê? Porque você está em constante desenvolvimento. Então, olha só, o meu sonho é me casar, constituir família. E aí você está vivendo o processo de realização do seu casamento. Quando você está vivendo isso, você está no processo. E o processo é a parte de sentimento, é a parte de entrada. Ou seja, está alimentando toda a emoção para a realização. Então, os seus comportamentos, as suas decisões, o investimento ou as economias que você faz, tudo está relacionado ao quê? Ao padrão mental do que você quer realizar. E o mais importante não é aquele dia, o final daquele dia, é o processo até chegar àquele dia. E quando você estiver lá casando e tudo mais, depois que acabou, foi realizado. E aí começa a nascer um novo sonho no seu coração, um novo objetivo. Então você precisa saber que após realizar um sonho também, você vai criar, você vai ter novos sonhos. Entende? Nós somos constituídos dessa forma. Entende? E por que nós somos constituídos dessa forma? Porque nós somos imagem e semelhança do Criador. E Ele sonhou comigo, sonhou com você. Quando, Cid? Quando nós estivermos com Ele novamente. Só que antes disso, Ele nos viu. Como assim? Antes dele falar assim, ó, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Ele pensou nisso. Entende? Deus pensou. Ele não simplesmente tomou e fez. Ele pensou. Existe um planejamento para poder trazer isso a um ponto de realização. Então, olha só. Isso não tem fim. Por quê? Porque a cada sonho que você realiza, na verdade, assim, reforça suas crenças, tá? Antes, as crenças limitantes e depois, as crenças de potencial de realização, tá? Ou seja, suas crenças de realização. As crenças que você realmente tem poder para ir lá e fazer, as crenças de que você pode realizar. Por isso que eu disse, resultado cura. Então, se você tem um sonho, você começa, né, a fazer o planejamento dele, começa a aplicar isso, naturalmente vai fazer o quê? Vai reforçar a sua parte emocional, ou seja, os pensamentos que você tinha de antes ser impossível começa a ser reforçado de que tudo é possível. Entende? Agora, olha só, eu tenho aqui algumas anotações aqui que eu não posso deixar de falar com vocês. Sonho é um canal de prazer e realização, que nós acabamos de falar. Precisa manifestar em sua mente e em seu corpo. O sonho precisa ser manifestado na sua mente, que é insubstancial, e no seu corpo. A sua mente é uma parte de energia, que é a constituição de pensamento, sentimento, emoção e intelecto. Isso aqui tudo não é palpável. Entende? A sua identidade não é palpável. Tá? Isso tudo é uma estrutura é um campo de energia que precisa ser manifestado quimicamente através das suas emoções e precisa ser manifestado no seu corpo. Para quê? Para que se torne realidade aqui na Terra. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A maioria das pessoas fala assim, o que for ligado na Terra será ligado no céu. Vou explicar uma coisa para você. Se você não sabe, depois você pode pegar traduções, né, através da internet, aí você vai passar a conhecer. Mas em hebraico não está escrito assim. Em hebraico está escrito, o que está ligado no céu será ligado na terra.
E o que for desligado no céu será desligado na terra. Então funciona assim. Primeiro, começa na energia do pensamento. É insubstancial. Você tem que produzir um efeito químico, interiorizar sentimento e emoção para poder materializar. Quando mexeu na parte do eixo de sentimento e emoção, começou a dar estrutura física, começou a ter manifestação física. Entende? Por exemplo, uma pessoa que sofre com ansiedade, com transtorno de ansiedade social. Tá? É assim que fala dentro do conceito de psicologia. Tá? Uma pessoa que sofre com transtorno de ansiedade social. Quando essa pessoa tem uma crise de ansiedade, ela está fazendo o quê? Interiorizando os pensamentos que vão desencadear um sentimento que vai mexer com o eixo hormonal, ou seja, traz uma manifestação química, e aí acontece o quê? Dispara o coração, dá sudorese, a mão começa a transpirar, pupilas dilatam, tá? Ou seja, você está entendendo? Todos os códigos para você realizar os seus sonhos seguem etapas. Se você anotar essas etapas e começar a treinar isso, você vai entender o próximo passo aqui, uma parada que eu vou falar para vocês como exemplo, tá? Do quanto isso é poderoso. Tá? E você pode anotar aí, você pesquisar depois, Abacuque, capítulo 2, verso 2. Tá? Anota aí para você não esquecer. Abacuque com H, tá lá no livro da sabedoria. Abacuque, capítulo 2, verso 2. Quem puder escrever aqui, ó, a galera quiser tirar um print aí, pode tirar, tá bom? Que aí depois você vai lá e faz a sua pesquisa. Então, o próprio livro da sabedoria, ele nos ensina como estruturar isso, como tornar isso realidade, tá? Agora, vou contar para você uma experiência do que é de fato entender essas frequências. Aproximadamente 8, 9 anos atrás, eu fiz uma reunião familiar. Eu, a minha esposa, meu filho e minha filha. Talvez a minha esposa está aí, ó, a tia Kelly escreveu aí, ó, Abacuque 2:2. A Kelly é a minha esposa, né? Talvez ela se lembre disso. Mas se eu não me engano, em 2012, 2013, eu estava sentado na beira da minha cama, no quarto, lá na Quebrada. Na época a gente morava na Quebrada ainda. E eu era dono de uma rede de franquias na época. E a gente estava conversando ali no quarto, e eu falei assim, nos próximos 7 anos, escuta isso, nos próximos 7 anos eu vou ter construído o primeiro R$1 milhão. E eu fiz o quê? Eu interiorizei isso com toda a força do meu pensamento, dos meus sentimentos, das minhas emoções, do meu intelecto, e coloquei o quê? Pressão nisso. Através dos comportamentos, das decisões, tá? E o que acontece? Quando você investe fortemente em algo, isso produz poder. E poder é um sentimento, mas ele é convertido em uma emoção. Por quê? Porque quanto mais poderoso você se sente, mais poderoso você se torna. Entende? Faz sentido para vocês até aqui o que vocês estão ouvindo nessa live aí? Manda um foguinho, escreve alguma coisa aí, pelo menos para eu saber que está fazendo sentido para vocês. Tá? Se você está se identificando com o que eu estou falando aqui, manda uma mensagem, manda alguma coisa aí para eu saber. Manda um foguinho, escreve aí alguma coisa aí. Tá? Um foguete, manda alguma coisa aí. Dá um sinal de vida pro tio Pete aí. Beleza? Então, o que significa isso, Cid? Significa que quando você toma uma decisão e interioriza isso, nada vai te fazer desviar desse caminho. Olha só, naquele tempo, há 8, 9 anos atrás, ainda morando na Quebrada, eu tomei um posicionamento. Em 2015, eu desfiz a sociedade,
tomei um prejuízo de mais de R$500 mil, ou seja, eu estava no caminho para construir o primeiro milhão. Tomei um prejuízo de mais de R$500 mil. Ou seja, se eu estava no meio do caminho, voltei a estaca zero. Certo? O que eu fiz? Vou contar para vocês. Ficará salva. Minha net está caindo. Sei não. Sei não. Tá? Isso aí é a equipe que vai decidir aí. Tá? Olha só o que aconteceu. Quando eu vivi isso, aconteceu o seguinte. Essa experiência produziu uma frustração. O que eu fiz com a frustração? Eu decidi abrir mão dela e mudei a frequência que eu estava pré-programado para viver. Que seria o quê? Me fechar, ficar lamentando, resmungando, reclamando, coisas desse tipo, né? E no dia seguinte, após eu desfazer a sociedade e tudo que aconteceu e tomar esse prejuízo de R$500 mil, sem nenhum tostão no bolso, o que eu fiz? Eu me posicionei no dia seguinte, coloquei o fone de ouvido, fui logo de manhã fazer uma caminhada, coisa que eu não fazia há bastante tempo, há uns 2 ou 3 anos pelo menos. Tá? Eu estava com sobrepeso, eu estava acima do peso, tá? Estava gordinho mesmo, de verdade. Tá? E eu fui caminhar. Por quê? Porque simplesmente aquela situação não seria determinante para me parar. O que significa isso, Sidney? Significa que você pode ser renovado, como está escrito lá no livro da sabedoria, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Por isso, nós não somos destruídos, mas somos renovados em amor, em espírito e em verdade. Tá? Então, tendo entendido isso, o que eu fiz? Eu comecei a construir um novo sonho. No dia seguinte, de perder, né, mais de R$500 mil e desfazer uma sociedade, eu aprendi algo. É que no dia seguinte, eu poderia começar a viver, começar a construir um novo sonho. É por isso que eu estou te falando que os seus sonhos, todos eles, podem ser realizados. Todos eles. Então, funciona assim. No dia seguinte, eu fui caminhar, ouvindo um e-book, depois ouvi outro, e assim foi, dia após dia. E tiveram dias que eu andei durante 2 horas, durante 3 horas. Por quê? Porque aquilo estava me fortalecendo. Eu já não estava mais acostumado a andar, eu já não tinha mais preparação física para andar. Mas eu me posicionei, comecei a construir esse modelo mental novamente. Essa preparação física e tudo mais. E o que acontece como resultado final disso? É que você começa a se sentir poderoso, e quando você se sente poderoso, você se torna poderoso. Quando você realiza algo, isso produz cura nas suas emoções de quando você era incapaz de realizar. E quando você vai realizando, esses resultados vão produzindo cura nas suas emoções, vão produzindo cura na sua alma. E quando você olha para trás, você conseguiu encurtar o tempo. Entende? Como assim, Sidney? Olha só. Aquilo que eu havia planejado há mais ou menos 9 anos atrás, 8 ou 9 anos atrás. Estou vendo aqui que um grande irmão chegou na parada aí, já mandando, ó, tô aqui. Ricardo, grande abraço, viu, irmão? Tamo junto. A Carla tá aí também, ó, grande abraço para vocês. Família linda, tamo junto. Então, o que acontece? Há 8, 9 anos atrás, quando eu tive esse sonho, e eu falei assim, eu quero viver isso, eu vou fazer isso acontecer. Eu interiorizei isso e comecei a viver essas etapas que eu estou falando para vocês. E o que acontece é que sem saber como, mas sabendo que isso era um fato, era uma realidade na minha vida, que isso seria construído e seria alcançado, sem ter R$1 no bolso. Isso aqui é bizarro demais. Sem ter R$1 no bolso, eu constituí uma empresa de consultoria empresarial. Mas olha que coisa interessante. Eu tomei
um prejuízo de mais de R$500 mil. E aí, nesse processo de construir um novo sonho, eu comecei a investir no desenvolvimento de um talento. Por quê? Quando você olha e fala assim, eu quero ter um talento. Você olha, por exemplo, um pianista, um instrumentista, alguém que toca qualquer tipo de instrumento. Tá? Você olha e fala assim, nossa, é um talento. Quantas horas, quantos anos essa pessoa tem dedicado para chegar àquele nível, àquela habilidade? Então, o talento precisa ser exercitado. Entende? O que eu fiz? Eu comecei a construir um novo sonho. Como? Eu sentei e fui estudar sobre finanças, inteligência fiscal, inteligência contábil, tá? Estratégia de desenvolvimento de negócios. Eu comecei a fazer aquilo que eu ainda não tinha feito. Entende? A partir disso, o conhecimento que eu adquiri, e detalhe, eu fui estudar também sobre legislação, sobre lei, a parte de direitos. Então, quando eu sento para conversar hoje com um advogado, com um contador, quando eu faço reuniões, quando eu participo de negócios, hoje eu tenho um conhecimento que há 8, 9 anos atrás eu não tinha. E aí eu desenvolvi o que? Um talento. Só que um talento treinável. E você pode treinar, realizar os seus sonhos dia após dia, treinando as novas habilidades, as novas capacidades, trazendo à existência aquilo que você só tem em pensamento, tornando físico, tornando material através das suas emoções, das suas decisões, dos seus comportamentos. E então, aconteceu o quê? Aconteceu que eu constituí uma empresa, como eu estava falando, sem nenhum real no bolso. Constituí uma empresa de consultoria empresarial. Através dessa empresa é que virou a chave dos 7 dígitos. Entende? Todo esse processo foi preparatório. Para que, Sidney? Para poder virar a chave dos 7 dígitos. Quando? Em muito menos tempo do que a média das pessoas que constroem o seu primeiro milhão. Por que eu estou te falando isso? Porque funciona assim. Às vezes, você já se lascou um montão na vida, você já perdeu tudo que você tinha, já aconteceram coisas na sua vida que você olha e se fala assim, se eu te contar, Sidney, rapaz do céu, é de cair o cabelo da cabeça. Deixa eu falar para você, essa cabeça aqui ficou sem cabelo por 16 anos. E o cabelo voltou a crescer. Tá entendendo? Então funciona assim, ó. Todos os seus sonhos, eles nasceram para serem realizados. Tá? Olha só. Tem um cara que era um grande sonhador. E esse cara, ele perdeu a família, ele perdeu tudo que ele tinha. Quando ele subia um degrau, acontecia algo e ele perdia tudo de novo. E foi até preso esse cara. Olha que doideira que aconteceu na vida desse cara. Foi traído pelos irmãos, se sentiu abandonado, rejeitado, né? Foi colocado na prisão e, no final de tudo, foi colocado um anel no dedo dele, chamado de governador. Eu estou falando de um cara chamado Zezinho. É para os íntimos, tá? Zezinho. Esse cara é chamado de José do Egito. Esse cara era um sonhador. O que eu posso te dar de orientação? Você quer aprender como realizar os seus sonhos? Se conecta com sonhadores. Se conecta com pessoas que têm realizado dia após dia. Seja você um realizador. Por quê, Sidney? O seu sonho, ele não é só um sonho. Ele tem que se tornar um plano de ação imediata, pragmática. Para quê? Para que ele se torne realidade. Quando ele se tornou um plano, quando você pegou um papel e uma caneta e começou a fazer o que está escrito em Abacuque 2:2, você começou a transformar o seu sonho em realidade. Entende? Então funciona assim, ó.
A gente já está finalizando aqui, tá? Sonho tem que ser o que você quer. Não é sobre o que não quer. Como assim, Cid? Você tem que respirar isso. Sabe? Isso tem que fazer você acordar todos os dias empolgado como a primeira vez. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe aquele momento que você está apaixonado? A paixão, ela é química, tá? Você precisa saber disso. E ela dura no máximo 1 ano, tá? Você acorda de manhã, você já começa a pensar. Que hora que você vai ver? Que hora que você vai conversar? Que dia da semana é, se os compromissos que vocês têm estão impedindo de vocês estarem juntos ou não? Então, seu sonho, ele tem que ser assim. Tem que ser apaixonante. Tem que fazer você perder o sono. Seja para dormir mais tarde ou acordar mais cedo. Tem que ser algo instigante. Que quando você sente o cheiro, aumenta vou falar a palavra assim de forma bem clara, aumenta o tesão em realizar essa parada que você está sonhando. Entende? Não fecha o coração do que eu estou falando, não. O tio Pete está vulgarizando. Não estou. Estou falando de forma simples, para você poder entender. O seu sonho, ele tem que arder no seu coração e tem que fazer o seu corpo tremer. Sabe? Então, entenda. Você tem que respirar isso. Tá? Quando você fala que não quer ser pobre, você pensa primeiro o quê? Em pobreza. Então, para você entender isso, sonho tem que ser o que você quer, não o que você não quer. Quando você fala que não quer ser pobre, a primeira coisa que você pensa é em pobreza. Tá entendendo? Tem um código aqui. Quando você fala que não quer ser pobre, o primeiro pensamento que você tem é sobre pobreza. Tá? Quando você fala que não quer ser gordo, o primeiro pensamento que você tem é sobre gordura. Entende? Então, se você falar assim, o pensamento que você tem é sobre ser saudável. Quando você pensa em ser saudável, qual é o primeiro pensamento que você tem? É na doença ou na qualidade de vida? Isso tudo está relacionado aos drives mentais. Tá? O modelo mental determina os resultados que você vai ter no final. Tá bom? Então, olha só. Eu disse que ia falar algumas coisas para vocês sobre algumas chaves, né? E eu vou revelar essas chaves para vocês aqui para a gente poder finalizar. Tá? Então é o seguinte. Para você trazer os seus sonhos à existência, para você tornar os seus sonhos realidade, você tem que ter algumas coisas de forma clara. Tem que ter data. O sonho tem que ter data. Tá? E tem que ser objetivo. Por quê, Cid? Como eu disse antes, o cérebro ele é cibernético. Uma vez que o cérebro é cibernético, se eu falar assim para você, põe uma temperatura aí mais ou menos. Existe temperatura mais ou menos? Fala aí, quem aí já ouviu falar de temperatura mais ou menos? Você pega assim o controle do ar-condicionado e fala assim, encontra aí a temperatura mais ou menos. Por que o seu sonho pode ser mais ou menos? Por que a sua vida pode ser mais ou menos? Por que os seus resultados podem ser mais ou menos? Por que a sua riqueza pode ser mais ou menos? Você fala assim, eu só quero mais dinheiro. Eu quero ter mais dinheiro. Aí você fala, eu faço uma pergunta para você, quanto você tem hoje? Eu tenho R$50. E aí eu te dou R$1. Pronto, você tem mais dinheiro. Tá entendendo? Ou seja, ter data e ser objetivo. Ter data por quê? Tem que ser plausível. Se você hoje não tem faturamento, se você hoje não tem empresa, se você hoje está totalmente perdido, primeiro você tem que se localizar, você tem que se encontrar. Entende? Você tem que saber em qual ponto da vida você está. Se você está perdido, e me liga e fala assim, Sidney, como eu chego aí?
eu vou te perguntar, aonde você está? Entende? Até mesmo se eu falar assim, ó, eu vou te mandar a minha localização e você vai colocar no GPS, se o seu GPS primeiro não identificar onde você está, você vai ficar rodando, que nem o povo rodou no deserto por 40 anos. Você vai ficar rodando e você não vai realizar o seu sonho. Por quê? Porque ele não tem data e não tem objetividade. O cérebro, ele precisa de data e precisa de objetividade. Como assim? Então funciona assim, ó. Se você, por exemplo, olha e fala assim, ó, hoje aqui em Campinas está frio, tá? Não sei qual que é a temperatura aqui. Deixa eu ver aqui, ó, 18 graus. Está fazendo 18 graus aqui em Campinas. Se eu falar assim, hoje, e eu não te falo a data, está fazendo 18 graus. E amanhã vai fazer 30 graus. Só que você não sabe a data de hoje. Quando é amanhã? O seu cérebro, ciberneticamente falando, ele não consegue tornar isso compreensível. E o seu cérebro, ele é binário. Entende? Se você tratar o seu cérebro como ele gosta de ser tratado, ele precisa do quê? Ele precisa de informação. O seu cérebro precisa de informação. Alguns anos atrás, eu estava fazendo um cálculo, eu falo sobre isso no protocolo IPC, tá? Eu estava fazendo um cálculo sobre física quântica e eu descobri, e isso hoje é matéria de estudo, inclusive dentro de alguns setores aí de física quântica, tá? Quando nós pensamos diretamente nas capacidades de processamento de dados do cérebro. Eu descobri que o cérebro tem capacidade de processar 1,5 milhão de dados por segundo. Aí você fala assim, Sidney, como que você descobriu isso? Fazendo cálculos e tratando o cérebro com base no que ele gosta de ser tratado. Entende? Agora, para que você possa se sentir bem, como é que você gosta de ser tratado? Se você é tratado a partir dessas referências, você não vai viver com depressão. Você não vai viver com ansiedade, você não vai sofrer com pânico. Mas se você gosta de ser tratado de determinada forma, você é tratado totalmente o oposto, isso vai criar o quê? Uma referência oposta e resultados opostos àquilo que você gostaria realmente de viver. Entende? Então, olha só. Compreenda. Tem que ter data e tem que ser objetivo, tá? O seu cérebro, ele trabalha de forma cibernética. Se você programar o seu cérebro e falar assim, ó, hoje, dia 15 de junho, às 20 horas e 55 minutos, está fazendo 18 graus Celsius. O seu cérebro entendeu isso perfeitamente. E se você der uma mensagem, se você entregar uma mensagem que em 365 dias, daqui 365 dias, ou seja, daqui um ano, se não estiver fazendo, ou se estiver fazendo os mesmos 18 graus, você vai ter R$1 milhão na sua conta. O que você precisa começar a fazer a partir de hoje? Você precisa começar a desenvolver o planejamento estratégico, tornar isso aplicável. Para quê? Para que daqui 365 dias, independente de estar fazendo 18 graus ou não, às 20 horas e 55 minutos, você vai ter ali aquela carta, aquele documento que você fez, uma anotação que você fez. Você vai olhar e vai falar assim, ó, eu trabalhei muito, paguei o preço para viver isso, e agora está aqui o resultado. Entende? Então, se você pensar como funciona o cérebro ele funciona à base de pensamentos. E isso está totalmente relacionado com o 10º livro. Chegamos até aqui para eu falar isso para você. Tudo que nós falamos aqui hoje, lembra que eu já falei? Eu estou no 10º livro. 15 anos depois eu cheguei no livro número 1000. E estou destrinchando ele, tá? Sendo muito top, tá? E realizar sonhos.
está totalmente relacionado com o livro número 1000. E aí eu escrevi um material para poder chegar aqui e entregar para você. Agora, olha só. Se você achar que isso é loucura, pode ficar em paz. Você não está sozinho. Sabe por quê? Vou contar para você. Aquele cara que eu estava falando, que foi traído pela família, que se tornou, ele se tornou escravo, né? E depois foi jogado na prisão e tudo mais, e depois ele virou um governador. Como que é o nome dele? Vocês lembram aí? Escreve o nome dele aí. Vamos ver o grau de intimidade. Então, aquele cara, quando ele abriu a boca para falar sobre o sonho dele, riram da cara dele, esnobaram, repreenderam, sabe? Quando você abrir a boca para falar do seu sonho e as pessoas rirem de você, você sabe que você está no caminho certo. Quando você abrir a boca para falar assim, olha, eu tenho um sonho, Martin Luther King, depois você escreve o nome aí, depois você pesquisa, se você não sabe. I have a dream. Eu tenho um sonho. Sabe, quando você entender que os seus sonhos, eles fazem parte daquilo que Deus sonhou com você, você vai parar de abandonar as coisas. Você vai parar de pensar que os seus sonhos são loucura. Porque o Zezinho, é isso aí, ó. O seu sonho, ele é o sonho de Deus sobre a sua vida e sobre a sua nação. Entende? Se eu não acreditasse nisso que eu estou te falando, eu estaria morando lá na quebrada até hoje. Eu estaria morando lá na favela até hoje. E não estaria fazendo nenhum terço, mas nenhuma vírgula do que eu tenho feito hoje. Assim, as pessoas se conectarem, a gente vê, sabe, gente destravando, montando negócio. Vou contar uma coisa para vocês. Eu tenho que falar isso. Meu Deus do céu, isso alegra meu coração, de verdade. Vou contar para vocês. A não ser que vocês estiverem com pressa, quiserem ir embora, eu encerro a live aqui. Tá? Fala aí, conta ou não. Se vocês quiserem ir embora, fala assim, ó, deixa para a próxima. Ou escreve aí, conta, que aí eu sei que vocês querem saber. É rapidinho, mas né, eu não vou ficar falando sozinho aqui pro celular, vocês não querem ouvir, beleza? Então olha só. Fala aí pra mim, conta ou não conta? Né? O coração tá ardendo pra eu contar um negócio pra vocês aqui. Conta. Conta. Vocês ficaram curiosos para saber, né? Isso é uma sem-vergonhice pura da minha parte. Eu amo isso. Mas eu vou contar para vocês, e é verdade. Eu tenho uma pessoa próxima da família que a gente tem conversado bastante. Há muitos anos a gente troca muitas ideias. E ele é meu cunhado, sabe? É irmão da tia Kelly, é meu cunhado. Ele ainda não participou do protocolo IPC, mas eu sento e a gente troca muitas ideias. E ele viu toda a transformação na minha vida, na vida da minha família. E aí ele tomou uma decisão há pouco tempo atrás, próximo de 1 mês atrás. E ele abriu mão do trabalho de carteira registrada dele para montar a empresa dele e começar a empreender. Gente, isso alegra demais meu coração, sabe por quê? Porque ele começou a realizar um sonho, entende? É meu cunhado é como um irmão para mim, eu quero que vocês saibam disso, tá? E há anos atrás ele falava de montar um negócio, de fazer e tal. E ele tomou uma decisão. E aí ele saiu do trabalho de carteira registrada e montou o negócio dele, montou a empresa dele. Por que eu estou te falando isso? Porque o destravar da sua vida vai destravar a vida de muitas outras pessoas. Entende? O destravar
o desbloqueio das áreas da sua vida vai ajudar a desbloquear a vida dos seus familiares, a vida das pessoas que você ama, a vida das pessoas que você zela pela vida delas, entende? Então você fala assim, a Kelly, minha esposa, não sei se ela está aí na live ainda, trabalhou 13 anos no mesmo lugar, em uma clínica de medicina ortomolecular. E aí ela demitiu o emprego dela para ir cuidar agora dos negócios, que é dela também, entende? Ou seja, para trabalhar junto comigo, junto com o nosso filho, né? E agora a gente está indo para uma próxima fase, né? São negócios que estão sendo criados. Uma bloqueadinha aqui, mas já desbloqueou também. São negócios que são criados, ou seja, desbloqueios que são feitos nas nossas vidas, transformando sonhos em realidade. Olha, esse cara aqui, ó, eu larguei o Gringos e comecei a empreender também através de você. Esse cara fez 18 anos ontem, viu? O cara começou a empreender e a gente estava até conversando hoje sobre alguns negócios, né? Mas olha que coisa. Tudo isso por quê? Para um primeiro emprego ganhava muito bem. De fato, né, Dani? De fato. Principalmente considerando a maioria da molecada na idade que você tinha, já era para ter acomodado naquilo, né? Mas entende o que eu estou querendo dizer para você. Os seus sonhos, primeiro, foram sonhos de Deus para a sua vida. Não abra mão deles, tá? Faz uma hora que nós estamos aqui e não dá vontade de parar, mas nós vamos parar por aqui, tá? Vocês descansar e cuidar da vida de vocês. Na segunda-feira tem live, tá? Ó, hoje vivo uma vida totalmente diferente depois de caminhar com você. Irmão, vou falar uma coisa pra você, mano. Eu não tenho nem palavras. Eu vejo o que vocês todos têm vivido. Eu tirei até um print desse negócio aqui que eu quero guardar pra mim isso, velho. Tá? Kelly, tira um print aí. Acho que eu fiquei com a cara até meio esquisita aqui, que eu fiquei meio perto. Tira um print aí da mensagem que o Dani e o Paulo mandou. Eu quero guardar isso. Por quê? Porque daqui a um tempo nós vamos sentar e nós vamos conversar sobre essas coisas, sabe? Então, a realização de um sonho na minha vida está me permitindo realizar sonhos e ajudar pessoas a realizar sonhos na vida delas. Ensinar isso é transbordo, entende? Estou feliz com sua alegria estampada no rosto. Beijo grande no coração, viu, Paty? Eu fico feliz de poder estar conectado com a sua família, tá? De ver você destravando, realizando coisas aí que eu fico sabendo, né? E ver tudo isso acontecendo, tá? E eu vejo isso, e isso mexe comigo de verdade, gente. Sabe? As pessoas que caminham comigo, as pessoas que andam comigo no dia a dia sabem disso. E muitas vezes eu chego a me emocionar. Sabe? Emocionar assim de chorar mesmo, porque eu não tenho vergonha disso não. De verdade, já fui um cara assim travado, sabe? Bloqueado assim de não chorar e tal. Ô, o Fábio chegando na área aí, tamo junto, mano. Tá? Mas quando eu vejo essas coisas acontecendo, isso mexe comigo. Entende? Porque alegra demais o meu coração. Porque eu sei que quando você está avançando, o reino também avança. Eu sei que quando você está prosperando, o reino também prospera. Eu sei que quando você está realizando seus sonhos, você está realizando sonhos da sua família. Tá? Então, de verdade, eu quero deixar um beijo grande no coração de todos vocês. E conecta com o Zezinho, sabe? Pega uns códigos lá com o Zezinho, lê a história dele. Vocês vão aprender que não existe sonho impossível. E aí, tem um outro cara que ele vai entregar uns códigos poderosos para vocês também. É o Ruivinho, sabe? Que foi rei lá de Israel. Um Ruivinho, baixinho Ruivinho, que foi rei de Israel. Conhecido como Davi. King David. Tá?
É isso aí. Eu também estou nesse caminho. Creio que logo estarei realizando o meu sonho. Eita, Cleusa! Escreve aí. Não tem idade para realizar sonhos. Hein? Vocês dão conta de escrever para a gente finalizar essa parada aqui? Não tem idade para realizar sonhos. Você pode ser jovem ou pode ser adulto, pode ser maduro. Você pode estar com seus dias avançados. Não tem idade para realizar sonhos. A própria palavra fala. Não tem idade para realizar sonhos. Está escrito que os velhos sonharão. Né? Não está escrito? Está escrito que os velhos sonharão. Tio Pete tá beirando os quarentão agora. Umas barbas brancas, mas todo dia estão botando pressão, realizando sonho. Olha aí. É isso aí, ó. Coloca data. Põe data para as coisas. Sabe? Toma posse disso de verdade. Entende? Vocês são imagem e semelhança do Deus vivo. Não abre mão disso. Vocês foram chamados para realizar. Entende? Vou contar uma coisa para você. Principalmente se a sua família sonhar junto com você. Isso é um perigo. Anota aí. Gênesis 11:6. Unidade e linguagem. Se a sua família tem o mesmo sonho que você, junto com você, aí não tem ninguém que pode te parar. O próprio Deus falou isso. Entende? O próprio Deus falou isso. Você só tem que fazer isso aqui, ó. Que a parte escreveu, ó. Vá cuidar da sua vida. Só isso. Entende? Quando você estiver cuidando da sua vida e vivendo em plenitude da conexão direto com a fonte transbordante da sabedoria, do conhecimento, do entendimento, do amor, da plenitude, você transborda na Terra. Tá? É isso aí. Vamos parar por aqui, porque senão vai virar noite fazendo live aqui. Gente. Muito bom, viu? Beijo grande no seu coração. Vá cuidar da sua vida. Cada um tem a vida que merece. Então faça por merecer a vida que você deseja viver aqui na Terra. Seja você um realizador de sonhos. Comece a realizar você, os seus sonhos. Tio Pete, estão me chamando de psicólogo. Meu brother, é assim que funciona. Você destrava os códigos na sua mente e começa a destravar os códigos na mente das outras pessoas também. E aí, como eles não entendem isso, eles têm que dar rótulo. Psicólogo, psiquiatra, psicanalista, terapeuta, qualquer coisa. Deixa eles. Dá risada junto com eles, mas não deixa de desbloquear a vida deles. Tá bom? Gente, beijo grande no coração de todos vocês. Me sinto muito feliz de poder ter compartilhado isso com vocês. Tá? Tamo junto. E vocês que são de Bauru, ou região de Bauru, dia 10 de julho, estou chegando aí em Bauru a dar um treinamento aí junto com vocês, tá? Fica ligado que daqui a pouco vai acontecer o protocolo IPC também, tá bom? Eu acho que em agosto ou setembro deve acontecer o protocolo IPC, então fica ligado. O protocolo vai acontecer em Campinas, beleza? No dia 10 de julho, eu estou indo para Bauru. Você que é de Bauru e região, a gente se encontra lá. Tá bom? Beijo grande no coração de todos vocês. Andrews, estou junto. Marquinho, obrigado pela palavra. Tamo junto, Marquinho. Beijo grande no coração seu e de toda a família aí também. Tia Cleusa, beijo grande no coração. Pati, Paulo, todos vocês, gente. Sem esquecer de ninguém. A Kelly, Dani, Natália, todos vocês, gente, todos vocês, Kleber, todo mundo, tá? A gente se encontra, segunda-feira tem live e, enfim, vamos fazer uma caixinha? Acabando a live aqui, eu vou abrir uma caixinha aqui, pra gente estar conectado,
Fechou? Beijo grande no coração. É nóis. Manda uma pergunta na caixinha lá, nós vamos botar pressão, vamos destravando as vidas. Fechou? Vai lá, vou gravar aqui agora, vamos abrir uma caixinha. É nóis. Natália, beijo grande no coração, viu? Eu acho que na segunda-feira eu devo estar indo para Alphaville. Eu não sei se você está em Alphaville. Se tiver, qualquer coisa a gente se fala aí. Tá? Gente, beijo grande no coração. É nóis. E aí? Tá bom? Uhum. Deixa salvo ou apaga?